Eu estive pensando essa semana de que forma eu poderia fazer um conteúdo mais natural, sem muito roteiro, sem muita edição. Eu queria que essa experiência fosse como se eu tivesse sentada à mesa de um café ou de um bar e conversasse cara a cara com a pessoa aí do outro lado, trocando uma ideia qualquer, deixando fluir naturalmente mesmo. Então me veio à cabeça, e se eu criasse o quadro Aquarela com Reflexão? Eu creio que pode ser um bom momento para divagar sobre alguns pensamentos. Que quando eu tô aquarelando, geralmente eu tô mais descontraída e tento desapegar dos meus anseios, dos meus objetivos e dos planos, para poder focar em apenas ser. E essa, inclusive, é a beleza das atividades manuais, eu acho, né? Porque elas têm o poder de trazer nossa atenção para o momento presente. Mas então, vamos para a reflexão de hoje? Eu não sei se você, assim como eu, é uma pessoa de muitas ambições, no sentido de estar sempre querendo algo além. Mas eu queria saber, se você considera isso como um problema? Porque para mim já foi um problema, e às vezes ainda é. Não vou ser hipócrita de mentir que não. Às vezes passa pela minha cabeça, gente, mas eu tô sempre querendo alguma coisa. Será que não vai chegar um dia em que eu simplesmente acordo e penso, pronto, já conquistei tudo que eu queria, já tenho tudo que preciso e é isso aí mesmo. Agora é só viver, fazer as tarefas do dia a dia, atender minha necessidade fisiológica e vida que segue. E às vezes isso soa como um problema, porque a gente pensa, será que eu sou uma pessoa muito ingrata por nunca estar 100% satisfeita? Porque eu já tenho tanta coisa, e não só coisas, mas eu já vivenciei tantos momentos, experiências legais, conheci pessoas e tantas delas são tão especiais, preenchem minha vida, sabe? Por que eu ainda continuo querendo? Mas depois de muito me questionar sobre isso, eu cheguei à conclusão de que ter ambição não é tão ruim assim. Eu não acho que ser ambicioso seja sinônimo de ser ingrato, sabe? Porque, muito pelo contrário, eu tenho muita gratidão por tudo que eu já conquistei até aqui. Minha casa, meu carro, minha família, que por sinal é maravilhosa. Os amigos que eu já tive, os que ainda tenho, meu trabalho. Eu sei ver tudo aquilo que eu já tenho, sentir gratidão por isso e me sentir feliz. E sei reconhecer que muitas pessoas gostariam de ter pelo menos um terço disso tudo. E talvez não tiveram as mesmas oportunidades. E eu nem tô falando sobre oportunidades em relação a financeiro, porque eu também não venho de uma família rica, né? Mas às vezes as pessoas não conseguem abrir novas portas por falta de esclarecimento mesmo, sabe? Ou de apoio familiar, ou muitas outras questões assim relacionadas à clareza emocional e psicológica, porque isso pra mim é muito mais valioso do que dinheiro em si, porque pode posicionar a gente assim a uns 20 passos à frente na nossa jornada, né? Meu trabalho, por exemplo, para muitas pessoas seria um sonho de consumo, porque eu sou mãe, eu trabalho home office, então eu posso cuidar da minha filha, eu não preciso deixar ela nas mãos de um estranho, ou mesmo de alguém da família, para gerar um certo peso para outra pessoa, por causa de uma obrigação que era minha. Então só por aí eu já sou altamente grata pelo meu trabalho atual. E eu também não ganho mal em comparação à maioria das pessoas, mas ainda assim eu sempre sinto que dá para melhorar, sabe? Que dá para você abrir uma porta nova mesmo, sabe? E a partir dela outras vão se abrindo. Por exemplo, criar esse canal aqui no YouTube. Pode ser que não dê em nada, pode, mas se não der em nada, simplesmente o que vai acontecer é que ninguém vai ver as minhas ideias, minhas reflexões, eu não vou conhecer novas pessoas aqui através do digital, né, fazer novas conexões com pessoas que provavelmente seriam parecidas comigo, e é isso que eu tenho a perder. Mas se eu não fizesse, eu não queria descobrir, se eu não tivesse essa chama interna por querer sempre algo novo, apesar de que o que eu tenho eu já considere bom,
eu jamais teria esse tipo de ideia, sabe? Então, hoje, eu não acho que continuar querendo seja sinônimo de ingratidão. E até passei a perceber que isso, na verdade, é até saudável. Claro, se tiver um equilíbrio, né? Como tudo na vida. Porque isso é o que faz nascer em mim uma nova leitora, uma nova artista, uma nova musicista, uma descobridora dos sete mares. Enfim, é o que me faz continuar em constante construção e reforma. Tem uma frase que meu pai sempre dizia que é o seguinte: até a água, quando fica muito tempo parada, apodrece. E depois que eu tive idade suficiente para entender isso, ela me faz todo sentido. Você já colocou uma roupa de molho e depois de uns 2 dias você foi lá terminar de lavar a roupa e a água estava cheirando muito mal? Pois é, eu acho que com a gente é da mesma forma. Porque quando você para de querer, é como se você morresse por dentro, apodrecesse mesmo. Quando você passa a aceitar todas as suas formas, entre aspas, né? Tipo, seu salário é aquele, a empresa que você trabalha é aquela, aquele é seu chefe, aqueles são seus amigos, seu relacionamento, seu setor, sua cidade. E por fim, você acaba se engessando tanto para caber nessas formas que chega um momento que você simplesmente esquece da multiplicidade de caminhos, do tanto de possibilidades que você pode escolher mesmo. Tem tantos caminhos pra gente seguir, e aí a gente vai esquecendo e se torna um bitolado. E pra mim tá aí a exuberância do querer, ainda que já se tenha muito. E não precisa querer necessariamente coisas, mas eu acho que enquanto a gente está querendo novas experiências, vivências, novas relações, novas formas de ver a vida e principalmente novos aprendizados, a gente está vivo. O meu ponto é, a gente precisa começar a se abraçar mais, entender nossas particularidades e não se cobrar tanto por conta do que o mundo espera que a gente seja, porque na verdade foi por conta exatamente desse meu perfil de estar sempre querendo algo novo, de não ver problema em largar o meu foco do momento de lado um pouquinho para me abrir para algo que não tenha muito a ver com aquele foco, mas que de alguma forma me alavancaria em direção a um desejo pontual e de abraçar possibilidades aleatórias. Enfim, foi exatamente por conta dessa versatilidade da minha personalidade que eu tô exatamente onde eu tô hoje. E eu gosto daqui. Foi por causa das palavras que eu troquei com algum colega, das conexões que eu fui criando a partir do que eu demonstrava ser para as pessoas. Por exemplo, a história de como eu consegui o cargo que eu me encontro hoje. Eu fui indicada por uma amiga de faculdade para assumir essa função, né? E eu tenho quase certeza que ela pensou automaticamente em mim quando pensou em indicar alguém, justamente porque uma das coisas que eu sempre falei foi que meu sonho era viver de uma forma mais livre. E eu sempre falei também para todo mundo que eu queria viajar o mundo de motorhome. Então eu não queria um emprego que me prendesse geograficamente e ao mesmo tempo sempre critiquei muito o funcionamento da jornada de trabalho CLT, como ela é. Eu acho que ninguém gosta desse esquema, na verdade, a gente simplesmente aceita por pura necessidade, né? Mas eu não gostava a ponto de não querer mais aceitar, sabe? Porque eu já tinha me sujeitado algumas vezes e até fiquei muito tempo em alguns empregos que eu tive, mas no fim das contas eu não conseguia me sentir plena, sabe? De verdade, me sentir feliz e acabava saindo e encontrando outras formas de ganhar dinheiro de maneira autônoma e independente. Eu acho isso muito escroto, muito injusto, você precisar vender seu tempo 80% do seu dia em troca da sua subsistência e não poder nem curtir sua vida como você queria. Aí você ganha o dinheiro, mas não tem como gastar porque você não tem tempo. Então muitas vezes fazendo algo que não tem nada a ver com você, em troca do dinheiro que você precisa, né? E sempre viver contando os dias pelo final de semana, que é o mini prazo que você pode viver da forma que você gostaria. Então essa ideia nunca me agradou, né? Mas essa é uma outra reflexão. Mas eu acredito que eu quis tanto isso, eu internalizei tanto isso, que eu falava para todo mundo
que era assim que eu era, que eu não iria trabalhar dessa forma, como o modelo tradicional, né? E acabou que eu atraí isso para minha vida. E quando no momento que surgiu a oportunidade, a primeira pessoa que veio à mente dessa minha amiga fui eu. Porque ela sabia que o meu perfil era completamente esse. Só que assim, por outro lado, como eu disse, mesmo estando extremamente bom e eu sendo extremamente grata pelo meu trabalho, por exemplo, uma das coisas pelas quais eu já tenho e sou grata, né? Eu ainda acho que existe a possibilidade de ser ainda melhor, porque hoje o meu trabalho é um pouco também metódico, sabe? Eu faço coisas relacionadas a administrativo, contratos e tudo mais, e eu sou uma arquiteta, né? Que querendo ou não tem a sementinha da arte, como eu já disse em outro vídeo. Então eu sinto falta dessa parte da criação, da comunicação, e eu também sou muito espiritualista, então eu sinto que eu tenho que viver um propósito, eu já sei qual que é o meu propósito, né? A gente sempre continua se redescobrindo, claro, mas eu sinto a necessidade de viver o meu propósito e de agregar valor ao mundo a partir dele, sabe? Então, eu acho que uma das formas é essa, falando sobre espiritualidade, fazendo reflexões que agreguem na vida de alguém, né? Então, essa é a primeira reflexão do quadro Aquarela com Reflexão. E eu espero ter conseguido agregar de alguma forma, que você possa se identificar com as coisas que eu falei e consiga abraçar a sua versatilidade, caso você também seja uma pessoa de muitos quereres, que você consiga abraçar todas as suas paixões e entender de que forma elas podem te elevar para fazer de você uma pessoa melhor a cada dia. E fala aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. Eu vou deixar uma frase final aqui, que é incrível também, é uma coisa que eu acredito bastante, que também pode ser assunto para uma próxima reflexão, que é a sincronicidade. Se vocês ainda não ouviram falar, depois pesquisa um pouco sobre isso. Mas vocês já fizeram aquela brincadeira de tipo assim, abre um livro e a página que sair é aquela mensagem que o universo queria mandar para mim? Eu acredito muito que isso é real, sabe? E inclusive eu tava gravando essa reflexão aqui para vocês e eu pensei, vou abrir o folhetinho do dia, né? Acho que muita gente conhece aquele da Seichonoye, do Masaharu Taniguchi, o mestre Masaharu Taniguchi. E aí eu falei, eu vou abrir o folhetinho aqui para ver no que dá. E olha só, dia 21, que foi quando eu gravei isso daqui, olha essa frase. É devido ao atrito que progredimos e apreciamos a vida mais profundamente. O atrito dá polimento à alma humana. É também por causa do atrito que conseguimos andar na estrada, no tapete ou no chão. Onde não há atrito algum, não é possível andar, mas apenas deslizar e escorregar. O atrito que experimentamos na vida é um amigo que nos ajuda a progredir.